regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua casa. Era ele generoso em ajudas financeiras aos pobres, ou nas suas esmolas, né? E buscava continuamente a Deus em oração. E certo dia, por volta de 3 horas da tarde, recebeu uma visão de forma clara e viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. E estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunicou: as tuas... Ele nem se... Pode parar, querido, já tá ótimo aqui. É muito doido, né? Vamos lá. Aí você recebe um anjo na sua casa. Não sei muito bem onde o Cornélio estava. Pode desligar que eu... Pode apagar o refletor, por favor, aqui o projetor, senão não vou descer igual da outra vez, que eu sou meio comprido, né? Aí eu fico com o projetor. Obrigado, querido, Deus abençoe. Aí você recebe um anjo, né? Aí você recebe um anjo e o anjo fala o seu nome, fala: bom, eu estou bem na fita, né? Já estou com o meu cartão de visita lá no céu, né? Não é assim? Aí o anjo chega para você. Eu não sei se você já viu um anjo, querido. Deve ser maravilhoso. Eu nunca vi. Nunca vi. Nem uma pena. Sabe quando o anjo sai correndo e a pena faz assim, igual um passarinho? Nunca vi. E aí o anjo fala: Cornélio. Aí ele fala: quem és, Senhor? Aí fala: vamos pular essas formalidades. Suas esmolas estão subindo, eu vim aqui, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa acontecendo. Eu estou promovendo aqui um encontro improvável, né? E ele não diz que anjo que é. Eu queria saber, irmãos. Estou falando para isso que eu sou muito curioso, né? E aí, esse diálogo provoca com que Cornélio vá. E ele fala: ó, lá em Jope tem um homem chamado Pedro. Você vai lá, manda os homens lá, chama ele para cá. Você precisa ouvir esse cara. Você precisa ouvir esse homem. E aí Cornélio, revestido de obediência, obviamente estarrecido, como a versão ali diz, ele pega 2 homens, né, do seu regimento. Ele pega um soldado também, que era um homem temente a Deus, envia para Jope com a mensagem de que ele precisava falar aquilo para Pedro, né, que estava lá na casa de Simão, e que ele precisava ouvir a Pedro. Nesse mesmo instante, né, mais ou menos, Pedro estava num lugar, na casa de Simão, e desce um vaso diante de Pedro, do céu. Pode repetir para mim? Do céu. Do céu. E aí desce do céu com um pano bonito, né? E um monte de animais impuros e aves, como diz o texto. Depois você lê aí que tem bastante texto no capítulo 10. E aí o anjo, que também não se apresentou, dizendo: ó, eu sou Gabriel. Ele disse: ó, Pedro, mata e come. Eu falei: não, imagina, você é louco, eu nunca fiz isso na minha vida. 2ª vez, mata e come. E 3ª vez, e Pedro, como um bom observador da palavra, como um judeu que acompanhava as leis, de forma que ele era rígido nisso, minimamente, um homem matuto, pescador, tipo, que o meu pai me ensinou, eu não vou trocar, né? Tem que manter aquilo, né? E aí o anjo falou para ele: olha, você não pode transformar em impuro aquilo que Deus purificou. E aí aquelas coisas se recolheram. E aí, provavelmente, se fosse o Gilcinho aqui, da Dona Branca, ia falar: aquilo não era um anjo, era um demônio. Ele queria que eu negociasse a minha bênção, mas eu me mantive firme. Eu não negociei a minha fé. Não é assim? Quando a gente não entende a coisa, quando a gente... Olha, queridos, a gente tem muita dificuldade com o que é desconhecido. E eu estou falando dessa forma, com gírias e brincando com vocês, porque eu sou assim. E eu preciso que vocês saibam que eu sou minimamente. Eu tenho muita dificuldade de orar em alguns lugares, porque as pessoas têm uma expectativa na nossa oração. Mas a Bíblia diz que a gente não sabe orar. E a gente acha que sabe qual oração que é melhor. A gente mesmo não sabe orar.
Se a gente chegasse, por exemplo, qual o nome do pastor? Eu nunca, é muito, 50 anos, né, cara? Isso é muito TDAH na minha vida. Eu nunca tive nada, né? Agora a Dalete fala que eu tenho TDAH, eu já tenho alguma coisa, né? A mais, isso aí. A irmã chega pro Flávio e o Flávio, oi, bom dia, amor. Aí o Flávio fala para ela o quê? Amantíssima esposa e eterna divina, não fala. Não fala. Então, não, se ele fala, não, o que eu estou falando é muito legal isso, né? Engraçado eu ter pego esse exemplo. Porque se ele fala, justifica. Porque quando a gente chega diante de Deus, numa oração pública, e diz para Ele, querido Deus e amado Pai, amantíssimo, eu nem sei se está no dicionário mais, mas é bonito, eu acho bonito, eu acho poético, eu acho devoto, eu acho cuidadoso, eu acho um ato de adoração também, a gente desembrulhar um repertório de palavras bonitas para dizer para Ele, o Senhor é excelso, majestoso, poderoso. Mas se o Senhor ouvir da gente falar, Senhor, eu lembro de Ti quando eu estava lá debaixo daquela figueira. Ontem a gente estava falando sobre isso, e os irmãos falaram, eu quero conversar com Paulo, porque eu sou apaixonado pelo ministério de Paulo. Eu falo, também. E você? Não, eu quero falar com Jonas, saber como é que é. Eu falei, eu queria saber o que esse miserável desse homem estava fazendo debaixo da figueira. Sabe? Porque ele era um judeu catedrático. Pode vir alguma coisa boa de lá desse lugar aí, dessa favela aí, lá do Capão Redondo? Foi morar lá, deu nisso, queimou tudo, né? E aí Jesus poderia falar, rapaz, cala a tua boca, rapaz, você é mal criado. Que isso, rapaz, respeita as pessoas, né? Não é assim um diálogo social. Aí Jesus honrou o cara, falou, tá aí um judeu, um cara ponta firme, como a gente diz lá no Rio. Tá aí um judeu daquele. Você não me conhece? Eu falei, opa, antes que você me conhecesse, eu te vi lá sentado debaixo da figueira. Deus poderoso, Tu és o Senhor, Tu és. Que aconteceu nesse encontro? Primeiro, que quando Jesus apareceu e conversou com esse cara, e teve esse momento com esse cara, não era o mesmo homem físico que Natanael. É Natanael, né? Não estou errando também não, eu errei seu nome. Que Natanael estava vendo ali, porque ele não conheceu, porque era um encontro tremendo, queridos, a ponto dele se desembrulhar diante do Senhor e dizer que ele era Deus. Aconteceu algo muito glorioso, mas de uma outra forma, com uma outra característica, com uma outra face. Por que eu estou dando esse exemplo? Tanto Pedro como Cornélio tiveram um encontro com o anjo. Pedro já tinha esse hábito. Está tendo uma microfone. Pedro já tinha esse hábito. Cornélio não. Então Cornélio queria formalizar aquele encontro, como Pedro lá atrás. Senhor, vamos fazer uma cabana aqui. Está tu, está Elias, está Moisés. Nós estamos de galera. Nós vamos tomar esse lugar. E você não vê nem Cornélio dando relatos da forma, da textura da voz, ou se tinha alguma folha pegando fogo, quando o anjo falou com ele. A gente está muito apegado a essas coisas. E Pedro estava acostumado com isso, então ele estava num grau, mas ele não queria saber o nome do anjo, e muito menos o anjo também se apresentou, como era de praxe, porque Cornélio queria saber quem era o anjo, então ele também não se anunciou. Correto? Vocês estão me acompanhando? Amém. Glória a Deus. O nome disso, queridos, é religião. Religiosidade. Religiosidade, se você for ver lá no dicionário do Gilson, capítulo 4, versículo 2, é o ato de se sentir uma pedra pensando que é uma borracha. É o ato de achar que é um microfone sendo uma fita adesiva. É a forma com que a gente toma. Eu estava conversando com o irmão no carro.
E a religiosidade é muito linda no começo da nossa conversão, por quê? Porque é ela que coloca um freio na nossa boca. Não como Deus faz com os nossos inimigos, que Ele coloca um anzol no nariz e um freio na boca, e faz o inimigo da gente voltar por onde veio, para que todo mundo saiba que Ele é Deus. É assim que Ele faz. Não é assim? Mas a religião coloca um freio, coloca um aparador nos olhos, assim, para que a gente possa focar naquilo que agora é o centro da nossa atenção, é o livramento da nossa vida, é a pedra angular da nossa existência. Ele chegou. E quando Jesus chega, tudo transforma. Quem é ladrão, não rouba mais. Quem falava palavrão, não fala mais. Quem torcia para São Paulo, não torce mais. Eu estou pegando no seu pé, irmão. É só para quebrar, só para a gente poder rir, porque a gente vai ficando tenso. Porque a gente vai acabar, uma hora essa pregação vai falar de você. Por enquanto só está falando de mim. Por enquanto eu estou me expondo aqui. Porque eu duvido que tem alguém aqui pior que eu. Certo? Certo, não está certo, estou errado, viu? Glória a Deus. Então a gente vai continuar. Aí os homens saem de lá. Quando Pedro acaba de ter aquela visão, a primeira coisa que ele vai fazer, retomando o raciocínio, ele vai orar. Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor está me provando para ver se eu sou fiel mesmo? Está querendo que eu coma uma coisa que o Senhor mesmo falou para a gente nunca comer? O Senhor falou para a gente nunca comer. Os nossos pais, os nossos avós, toda a tribo de Abraão, e antes disso, onde existia a informação daquilo que o Senhor tinha para nós, eles vinham falando, não coma. Animal de casco fendido, não coma. Peixe de couro, não coma, não é assim? E se você encontrar uma cabeça de boi bem grande, com chifres estranhos, e se você ousar cortar o queixo dele assim do lado, você vai perceber que o seu nome não é conhecido só no céu. O diabo sabe o seu nome, viu? E ele sabe escrever. Ainda bem que ninguém disse amém, né? E aí, e o Espírito Santo fala, olha, Pedro, vai acontecer isso aqui, os homens vão aparecer aí, você precisa na casa de um homem chamado Cornélio. E aí Pedro entendeu. E ó, se sentiu confrontado. Mas espera aí, Pedro, que era um homem judeu, que era um discípulo de Jesus, eram 12. Não era Paulo que deveria ir na casa de Cornélio? Não é ele o discípulo dos gentios? O apóstolo Paulo? Por qual motivo será que Deus agora está tirando Pedro de todo esse berço de religiosidade, de coração duro, para ir num lugar, numa corte italiana, num lugar hostil à fé judia? Deus tem propósito, querido, quando move nossos corações. Aleluia! Deus tem propósito. Entendeu? Talvez alguns de vocês não estejam aqui no sábado e no domingo, mas como dizia minha avó, Domicila, filha de índio com português, a porca vai torcer o rabo. Porque a gente não pode sair daqui no domingo do mesmo jeito que a gente entrou hoje aqui. Na verdade, a gente nem deve. Sujeitar o nosso coração e a nossa mente em obediência cativa ao Espírito de Deus é tudo que Ele quer, é tudo que Ele precisa, é tudo que a Alane, não, como é que é o nome da minha? Aline, é tudo que a Aline precisa. Talvez a gente não tenha uma cadeira para dar, mas a gente tem uma mesa com cadeiras, mas a gente tem uma cadeira, entendeu? E a gente sempre acha que a gente tem pouco. O que você tem, você acha que você consegue dividir? Quem acha que tem pouco aqui? Eu acho que eu tenho pouco, tá? Só vou me denunciando. Mas eu tenho certeza que o que eu tenho dá para dividir. Então eu tenho o dobro do que eu acho que eu tenho. Isso, quando eu não posso dar tudo, porque eu posso, eu só não quero. Essa é a verdade. Se a minha TV é de 32, eu quero uma de 40, eu chego na de 40, daqui a pouco a gente está vendo televisão na nossa sala assim, ó. Porque na minha sala eu sento, faço comida aqui, mexo no banheiro aqui,
Tudo aqui na nossa casa. Entendeu? Mas tem um lugarzinho para a gente dormir. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmão. Aleluia. Obrigado por regozijar comigo. E aí, os homens chegam na porta. Aí, porque eu vim aqui, Pedro, sabe como é que é, né? A gente é lá e tal. Ele, não, já sei o que está acontecendo. Vamos embora. Pode falar. Porque meu patrão lá, meu senhor Cornélio, teve uma visão. E nessa visão... Aí Pedro está como pastor, né? Que vai sentar para ouvir seu pecado, sabe como? De novo, o mesmo pecado. E ele ouve, sabe por quê? Porque ele sabe o que precisa. Que tem autonomia para, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês entenderem o que eu estou pensando. Se vocês pecarem amanhã, se todos nós pecarmos amanhã, a gente vai ser perdoado? Ou a gente já foi perdoado? Nós já fomos perdoados, amém? Porque isso foi conquistado na cruz do Calvário. A gente só precisa se colocar nesse lugar, se submeter a esse processo e gerar frutos dignos de arrependimento. Então, quando você pecar amanhã, quando você quiser xingar seu patrão, quando você quiser pecar contra seu irmão, você me procura, me liga, pede meu número para o pastor e peca contra mim. Porque eu já perdoei você antes de vocês pecarem. Porque eu estou tentando me colocar nesse lugar. A gente precisa se colocar nesse lugar. A humanidade precisa que a gente seja filhos de Deus, como eu falei aqui ano passado, de forma que eles entendam que toda geração clama e aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos, e agora eles não têm desculpa. Por quê? Porque os filhos estão se manifestando. Aleluia! Vamos embora lá, diz Pedro. Então vamos. Aí chega lá na casa de Cornélio, ou no lugar onde Cornélio se reuniu e encontrou, fez um grande GC, um grande grupo de convívio. Juntou todas as pessoas que, gente, o texto diz que os judeus reconheciam Cornélio pelo homem que ele era, temente a Deus, de contínuo orava, e as esmolas dele subiam diante do trono do Senhor. Os judeus. E quando ele chega lá, por causa da referência que o anjo deu para Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro, e Pedro fala, não, eu sou homem também, igual você. Pode ficar de pé que eu sou homem, fique tranquilo. Por que vocês me chamaram aqui? E aí Cornélio faz o quê? Foi assim, Pedro. Aí ele começa a contar, um anjo veio, e o procedimento religioso, a forma com que a gente tem para que as outras pessoas entendam como nós pensamos de Deus, faz com que a gente não revele. Pedro, mais uma vez, já sabia o que tinha acontecido, já sabia o motivo pelo qual ele estava ali, mas ele, como pastor de ovelhas, não daquele rebanho, como pastor de ovelhas, ele submeteu os ouvidos dele para que eles se manifestassem. Não é assim? Eu preciso contar para as pessoas o que Deus fez. A gente acha, por exemplo, que a internet, antigamente, a gente assistia televisão. Só que televisão não tem orelha, não tem ouvido. Ela só fala para a gente, né? Vai instruindo, jogando lixo, informações, e a gente não consegue retrucar, né? A gente só senta e come, bebe e fica na frente da TV. Agora a gente tem a internet. E na internet a gente acha que ganhou ouvidos para que a gente possa se manifestar. Mas você vai perceber que quem mais ouve aquilo que você falou é você mesmo. O rosto que você mais vê na vida, o que você menos vê na vida é o seu. E você quer se escutar, sabe por quê? Porque você sabe que precisa ser ouvido. Então Pedro, por ser um elemento genuíno da manifestação de Deus na terra, ele submeteu os ouvidos dele, e aquele homem falou, e ele começou a ministrar aquelas pessoas que com certeza ou eram parecidas com Cornélio, ou elas queriam se parecer com Cornélio, porque atrás desse homem aí esse é um homem de bem. Eu ouvi uma frase que mudou a minha vida, que diz assim: a prática é o critério da verdade. E a pessoa que me falou isso era o filho do Belial, o cara mais louco que você possa imaginar, sem entrar em detalhes, porque a gente não pode e nem deve conhecer as pessoas pelo pecado delas.
E essa é a instrução da palavra. Mas quando você avalia uma pessoa e fala, olha o que está saindo da boca desse homem. É uma frase, ela é tão impactante, ela é tão limpa, ela é tão certeira, que ele não tem nem noção do que ele está falando. Ele só está sendo boca de Deus, assim como a mula de Balaão, talvez. Então eu vim compartilhar esse texto com vocês, porque lá na frente, lá no verso 34, 36 mais ou menos, quando Pedro começa a se manifestar, vou tentar achar o texto para não ficar nas minhas palavras, porque as minhas palavras não têm poder. 10:34, abrindo Pedro a boca, disse, na verdade eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, teme a Ele e faz o que é justo. E dali ele começou a ministrar aquelas pessoas, e pelo Espírito, com certeza, ele entendeu que aquelas pessoas precisavam ter acesso à manifestação da palavra, do perdão. E lá na frente você percebe que, logo assim, vamos no versículo 43, dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que estão nele e creem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, ele não tinha nem acabado de falar, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. Então a gente tinha um povo ordeiro, com um líder acima de qualquer suspeita, um povo que não conhecia Jesus, mas era temente a Deus, um povo que se submetia a uma liderança, ainda escusa, porque ele era um representante da corte italiana, uma corte opressora em relação aos pobres. Eles se submeteram, eles andavam em novidade de vida a respeito de fazer o que era bom. A Aline nunca ia ficar com a casa queimada, naquele tempo de Cornélio, perto daquela comunidade. E o que aconteceu? O Espírito conduziu a boca de Pedro, para que ele ministrasse o perdão dos pecados, sem que essas pessoas se arrependessem, sem que ele dissesse que era necessário absolutamente se arrepender dos seus pecados, ou denunciasse o que era, ou o que não era pecado. A religião, a religiosidade, quando saiu do coração de Pedro, e Pedro decidiu se submeter àquele processo, dizendo, eu reconheço, se Deus faz isso, quem sou eu para dizer que eu não ia vir aqui e dizer que vocês são impuros, porque Deus está purificando vocês. E agora a gente tem do outro lado um povo que andava dessa forma que eu vos falei, porém carregavam um peso de errar, porque todos sabiam que estavam errados, todos sabiam que tinham pecados, mas eles não tinham acesso à palavra que encaminhava o coração deles ao descanso do perdão, pela presença de Deus. Então, eles conheceram o Espírito Santo primeiro de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, eles conheceram o Espírito de Deus. E a gente é muito religioso, nós somos, e falo por mim. Então, quando a gente chega aqui, hoje a gente ouve menos, mas a gente ouviu uma canção que dizia, Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o é um grito de socorro, porque a gente não pode viver mais dessa forma. Com isso, na quarta-feira eu fiz esse comunicado para o pastor lá da igreja. De manhã, quando eu cheguei para a mesa de compartilhamento, estávamos sozinhos, e quando a mesa chegou, depois de ter falado com ele, eu falei com o pessoal da mesa e eu estava compartilhando também essa decisão minha. Fiz 49 anos agora, dia 23 de agosto, e eu decidi me divorciar. Eu não suporto mais estar casado com alguns conceitos. Tem um homem miserável, um Gilson, que eu já devia ter largado há muito tempo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Vocês vão me ajudar? Dizendo o quê? Vocês vão apontar o meu pecado? Vocês acham que sabem muito dos meus pecados mais do que eu? E tem coisa, queridos, que nem é pecado.
Quando se trata de Jesus, não se trata só de deixar o que é errado, de abandonar o que é errado. Se trata também de abrir mão do que é certo, por amor do Senhor. Porque Paulo fala, olha queridos, eu estou falando de comidas consagradas aos ídolos aqui, mas não é pecado comer carne. Só que assim, eu parto, disse Paulo, para um sacrifício de postura. Se comer carne escandaliza o meu irmão, que é fraco na fé, eu paro. Porque eu tenho responsabilidade a respeito daqueles que não conseguem alcançar o que eu alcanço. Então eu não fico, assim como eu não vejo nessa casa também, o bispo orando aqui, 34, 54, 38 horas orando em língua sem que ninguém entenda. Ele faz isso na casa dele, assim como eu faço na minha. Entendeu? Porque quem ora em língua edifica a si mesmo. A gente precisa escrutinar a nossa mente em relação à palavra e dizer, o que é que eu vim fazer nesse lugar? Eu não tinha mais o que fazer. Vai fofocar, queridos, fofocar é muito bom. Falar da vida dos outros, escondido, sem ter ninguém para dizer, para com isso, sabe? Encontrar um outro fofoqueiro é maravilhoso, que ele não vai te repreender, porque os homogêneos se atraem. Você começa a perceber que você está andando para um outro lado, que de fato você teve uma metanoia, que de fato você não está se conformando com este mundo, mas transformando, renovando a sua mente em Cristo, quando você começa a ser rejeitado. E quando as pessoas começam a olhar para você e falar, você é chato, pô. Você é chato. Quando eu era jovem, eu me converti, eu vivia pegando. Só Jesus na nossa vida, né? Jesus teve muita paciência com a gente, glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Que não foi só eu, coisa ruim que se converti, né? Quando eu me converti, eu sou do Rio de Janeiro, queridos. E é difícil ser crente no Rio. É difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. A lascívia é quase uma pessoa. Ela não precisa nem estar espelhada numa mulher ou num homem. A lascívia, ela é um espírito maldito mesmo. E tinha uma música, um funk que cantavam, e a gente pegava aqueles funks que tocavam na rua, que eram, hoje são até piores, muito piores, e a gente convertia. E aí a gente vivia cantando, lá acabava o culto, a gente cantava, vou passar óleo na mão, vou caindo na unção, vou orando pelo irmão, sabe, a gente convertia a música do Satanás lá, em louvor para brincar. Por quê? Porque aquilo estava no nosso dia. A gente ia na igreja um dia na semana, e os outros dias da semana a gente ficava o dia inteiro ouvindo a música, com o carro que passava, com o carro de som, na rádio, na televisão. É um ataque fulminante que não para. Que não para. Então, se a gente tem um irmão, eu tenho um irmão que queria ser vereador em Araruama. Ele é dono de um jornal gospel, crente da Assembleia de Deus. Ele era canela de fogo, agora é de neon. Ele foi como é que chama? Esqueci a palavra. Foi graduado. E ele sempre falou, Gilson, a gente precisa ter um representante da igreja na Câmara dos Vereadores. Paulinho, para quê, Paulinho? Porque a igreja, falei, Paulinho, em nome de Jesus, a igreja tem um noivo poderoso, cara. Glória a Deus. Você quer representar? Amém. Meu Deus, você é a igreja, você está precisando de um representante lá, é que você não se sente representado, então. Não, mas a gente precisa, então, você vai se candidatar? Eu falei, então eu vou te fazer uma pergunta. Você me apoia? Eu falei, vou te fazer uma pergunta primeiro. Pode fazer. Animado, feliz da vida. Aí eu falei assim, se chegar no seu gabinete, um homem vestido de branco, forrado de algodaz, cheirando a guimba ou binga, vocês chamam de binga aqui, né? A guimba de cigarra molhada, acabou de tomar um banho de ebó daquele fedorento. Para quem sabe, entende, né? Como diz a Bíblia. E aí ele chega lá, porque ele está fedendo, mas as vestes estão brancas como a neve. Não foi do sangue do cordeiro, mas está branquinho. Aí ele chega lá, ô seu Paulinho, tudo bem, vereador? Tudo bem. Então, eu sou o pai de não sei das quantas, de Oxalado. Enfim, eu vim aqui porque eu preciso saber se o senhor consegue para a gente um terreno, né? Para que a gente construa o nosso templo, para a gente prestar o nosso culto. E aí você vai falar o que para esse irmão, para esse contribuinte? Está amarrado em nome de Jesus?
É isso que você vai falar? O cara votou. O cara paga os impostos. Supostamente, claro. Né? Porque aqui todo mundo paga. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um culto de libertação no seu gabinete de vereança? Porque o cara pensa igual, diferente de você? Em que mundo a gente está? Que a gente está reparticionando, desfragmentando, segregando as pessoas para saber. Muitas vezes as pessoas pedem sua opinião, ela não quer saber uma opinião contrária, ela só quer saber se você concorda com ela ou não. Na opinião dela, não concordo. E você, o que você acha? De manhã, ontem de manhã, eu saí, hoje é sexta, né? Quarta-feira de manhã eu saí dessa mesa e fui no centro da cidade, na loja de um irmão. E ele me perguntou, pastor, preciso te perguntar uma coisa, pode perguntar. Ser cremado é pecado? Eu falei, gente, eu nunca pensei nisso na minha vida. Onde esse irmão está gastando o tempo dele, cara? Tudo bem, é uma questão. Todos nós temos questões que são. Eu falei, por que você está falando isso, irmão? Ele falou, não, porque eu já perguntei a 3 pastores. Eu falei, então você está fazendo uma enquete. Sabe com qual empenho a gente debruça o nosso coração em questões que são irrelevantes. É claro que a gente não quer pecar. A religiosidade leva a gente. Porque se depois de perguntar a 5, 6, enfim, não sei quantos irmãos, ou pastores, ou bispos, ou arcanjos e querubins, a gente descobrir que cremado é ou não é pecado, eu tomo aquela decisão. Eu falei, mas por que você está tomando? Não, porque é muita dor de cabeça, né? Dá muito trabalho, depois tem que fazer exumação. Eu falei, você não gosta que faça isso? Ou você não quer dar esse trabalho para as pessoas que vão ficar? Eu não sei qual que é a vaidade que é pior. Você está pensando numa coisa que está fora do seu controle. Então você quer ser cremado, entendeu? Aí você quer ser cremado e pegar suas cinzas e já, pelo amor de Deus, irmãos, eu não tenho uma opinião formada. Eu fiz uma pergunta para ele. Você pega as suas cinzas, porque você não vai dar trabalho para ninguém. Negócio de enterrar, ficar fedendo, botar, né? Porque a morte é horrível, né? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Aí você vai pegar as cinzas, o que você vai fazer? Você vai jogar no mar, porque é lindo. É lindo. É lindo para você. E para o cara que é soldado, guarda-vida, bombeiro guarda-vida. Todo dia ele mergulha no mar. Aí ele é obrigado a ficar comendo e cheirando seu pai, e você, e sua família toda. Porque nisso a gente não pensa, mas não vai. Claro que não vai, né? Porque você não quer, porque é mais fácil você ignorar, você afastar, segregar, dividir. É muito mais fácil afastar de você aquilo que você não entende, que você não conhece, e principalmente, querido, o que a gente não tem domínio. Todas as coisas que a gente não domina, a gente abomina. A gente classifica, coloca um crachazinho no peito deles. Então, a comunhão, que é o lado inverso da religiosidade, a comunhão aproxima, e você começa a me conhecer. Eu estou vindo aqui, nessa igreja, onde era outro templo também, há 7 anos que eu frequento esse lugar, quase 8 anos. Se o bispo e a bispa, ou a pastora que seja, Camila e Cacá, e vocês me conhecessem mais, provavelmente eu viria menos. Ou vocês relevariam mais a respeito de algum assunto que eu quisesse falar com você. Ou vocês acham que a gente tem que pregar só o que a gente vive. Ou vocês acham que eu vim pregar uma palavra que eu vivo, que é só para vocês. Ou não é a palavra do Senhor uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir junta de medula, espírito de alma. Que ela faz com que você sente e não se mexa na cadeira. E fica duro aí, dizendo, meu Deus, se esse cara falar o meu nome, eu vou cair duro aqui. Era assim que eu ficava. Porque eu sou, né, desse jeitinho e tal, eu vou mansinho e tudo. Mas antigamente, quando eu falava, porque irmãos, e tal, não sei o que lá, eu botava aqui, eu falei, vai falar meu nome, vai falar meu nome, vai falar meu nome. Vai falar. Ele está falando só de mim, pô. Ele não está falando de ninguém. Uma hora ele vai falar meu nome, a CPF vai dizer, é com você mesmo, vaso, e tudo, aí ferrou. Agora a igreja toda. Não é essa a intenção de Deus. Deus não quer que as pessoas conheçam o seu pecado. Deus não quer também que outras pessoas que pecam não deixem de conhecer a Ele, porque você está preso na religiosidade. Preso porque você não pode parar para orar no trem.
Porque você não pode abençoar a vida de uma pessoa. Não pode chegar no shopping para uma moça que está varrendo e falar: olha, eu vim aqui só para abençoar seu dia, olha, tomara que a senhora tenha um dia abençoado. Eu não sei nem como eu posso ajudar a senhora, eu não sei nem se eu consigo ajudar a senhora, mas eu tenho certeza, a minha oração é que que a senhora usufrua em Deus de tudo aquilo que eu oro há 25 anos e ainda não conheci de Deus, que Deus faça você viver isso. Oi? Porque o que eu tenho, eu te dou. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu estou aqui mendigando, não tenho. Mas eu não tenho dinheiro, mas o que eu te dou, eu te dou. Levanta e anda, pô. Isso eu tenho para te oferecer. A autoridade de Deus. Levanta e anda. Sai do lugar que limita a sua visão. Porque se o irmão São Paulino ali for falar de mim para o bispo, ele vai dizer: já sei quem é o Gilson. Não sabe, querido. Por que a gente toma por referência, principalmente, as coisas ruins que a gente ouve das outras pessoas? É verdade. Posso dizer uma coisa para vocês? Se a Aline fosse daqui da igreja, a nossa oferta seria diferente. Isso é fato. E a religiosidade não é coração duro não, queridos. Não é ruindade, não é nada disso. É religiosidade. É a forma com que a gente olha o sistema. E a gente olha lá fora, traz para aqui, e muitas vezes a gente olha aqui e leva lá para fora. Essa é a coisa natural. Você acha que os fariseus não se juntavam? Nicodemos deve ter chegado, mano, eu conheci o cara é muito louco, o cara é filho de Deus. Meu, ele não pode ser Jesus. Você não está entendendo aqui, ó. Ele não pode ser Jesus. Olha o que ele está fazendo. Ele está curando no sábado. Ele falou que derrubou o templo e vai construir em 3 dias. O cara é louco. Ele não pode ser Jesus. Cara, mas ninguém pode fazer os sinais que ele faz se não vier da parte de Deus. E agora? A gente tem algo em conteste. Informações que se chocam. O testemunho de quem viu e viveu com o outro que está, entendeu? Escondido atrás da letra fria da palavra que mata. E a Bíblia que diz, né? O Espírito vivifica. A palavra por si só, ela mata, ela não é inerte. Ela não vai ficar fazendo você parar e rodar atrás do rabo igual um cachorrinho. Não, ela mata você. Ela faz. Então vamos lá, vamos falar da morte, que a Bíblia, que a palavra de Deus, ou a palavra, qualquer palavra fria, sem o Espírito faz. Então, se ela mata, você fica frio, sem mobilidade, você não consegue ver, o seu cheiro também não exala, você não exala o bom perfume de Cristo, você fica com um cheiro de desagradável, só para ser elegante com vocês. Você também não se move da forma que se deve se mover, muitas vezes você move pelo que os outros estão dizendo, porque o morto é assim, deitou, acabou. Ou vai enterrar, ou vai cremar, é os outros que te levam, assim como os mais velhos. São os seus filhos e os meus filhos que vão levar a gente para um lugar que muitas vezes a gente não vai querer ir. Por isso que Deus quer juntar os corações, converter os corações dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Por quê? Porque lá na frente, quando ele for trocar a minha e a sua fralda, quando a gente trocou a deles, se a palavra de Deus estiver viva e pulsante pelo Espírito no coração dele, a gratidão vai ser derramada sobre nossa vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Então Pedro não podia ficar arraigado, preso nisso aí. Sabe por quê? Porque Deus deu um toque, poxa, mas com o que acontece comigo, Deus nunca falou. Esse aqui é a mula de Balaão. Porque esse lugar, amanhã, por exemplo, que a gente vai estar aqui de novo, ou pelo menos a maioria de nós, não caberia se a gente trouxesse o nosso irmão, o nosso filho, o nosso vizinho, um só, meia pessoa, já não dava. Pelo número de cadeiras, se você fosse visitar Salomão, e Salomão falou, pega o meu visitante aqui, parte no meio, porque metade do visitante é meu, metade do visitante é dele. Se você trouxer só meio visitante, as cadeiras já não dá. Olha que problema bom de ter, não ter cadeira que dê para as pessoas. E esse lugar, se tivesse sido aberto para encher cadeiras, ele já teria fechado. Não é para isso que você está aqui. Eu sou testemunho disso.
Então, assim, a religiosidade vai continuar impedindo a gente de ver as coisas como elas são, ou a gente vai continuar vendo homens como árvores? Porque a gente não quer tomar mais uma cusparada com lama nos olhos. Submeter um processo estranho de Jesus, porque é muito legal a gente vir num lugar bonito, confortável desse, dobrar os nossos joelhos, entendeu? E não ter um córrego aqui, ó. Posso falar cocô aqui? Já falei, né? Um córrego que sai da casa da Aline, passa pela casa do pastor Gilson, e vai lá no Bispo Cacá, e passa pelas 3 casas assim, ó, as fezes das casas passando, onde a gente faz a reunião, falando de Jesus. Não tem isso aqui, então é muito mais agradável. É muito mais, sabe por quê? Porque a gente vai poder usar a calça amanhã. Porque não vai sujar, né? Quem aqui ganhou um carro do Senhor? Deus deu um carro para você. Está todo mundo a pé? Veio de Uber igual eu? Quem ganhou um carro? Quem Deus abençoou? Então, quando você vai dar uma carona para o seu irmão, é porque hoje tem pouco isso. Mas às vezes você está no interior, você deixa o irmão na esquina para não entrar na rua de chão, para não sujar o carro que você lavou. Aí Deus te dá a bênção inteira e você abençoa pela metade. Eu estou dando exemplos para vocês aleatórios, conforme o Espírito me diz. Por quê? Porque a religiosidade, ela habita em pequenas coisas, mas ela para gigantes como você. E você é uma terra gigante, uma terra que mana leite e mel. E toda terra que mana leite e mel tem gigante para ser derrubado. Entende que você vindo hoje sem visitante ou com, você trouxe um visitante indesejado para ser derrubado. Por isso que eu não falei de Davi. Provavelmente Davi era um cara que nem filho de Jessé com a esposa dele era. Já falei isso algumas vezes aqui. Sardento, tomava conta dos animais e do lixo. Não estava na condição do jantar quando Samuel chegou na casa dele. Provavelmente, se ele era um filho bastardo, nunca almoçou com os irmãos e com o pai e com a mãe na mesa. Ou com o pai e com a madrasta, né, por assim dizer. Só que Deus está atrás do coração. Deus está atrás do coração. Só que quando ele chega na sua casa e na minha casa, ele não encontra outras pessoas, ele só encontra você. E aí, se Samuel for na sua casa e encontrar eu e você, somente nós, a gente não tem 6 irmãos. E aí Samuel vai dizer: encontrei ela, encontrei ele, né, Senhor? Aí Deus vai falar: não, Samuel, você está olhando como o homem vê, eu vejo o coração. Não é esse aí não. Aí você fala que, bom, eu falaria, né? Não, sou eu sim, pô. Não, você está enganado, Deus. Sou eu sim, pô. Não, mas eu vejo o coração. Não, você está enganado, Deus. Sou eu sim. É que eu não me arrependi ainda. É que eu não troquei as minhas vestes. É que eu não perdoei ainda como deveria. É que eu não amei ainda como deveria. Então você pode pedir para Samuel voltar daqui a 7 dias que eu vou dar conta disso. Eu vou procurar o bispo lá. Ele vai entornar aquela garrafinha de óleo na minha cabeça. Vai dar tudo certo. Dá só um tempo para mim. Não foi o que Pedro fez, porque Pedro largou as redes na hora. Não foi o que Paulo nem a opção de largar as redes teve. Paulo ficou cego. Paulo era tão religioso. O nível de religiosidade de Paulo era tão cruel. Extrapolava eu e você que somos bonzinhos. Paulo era cruel. Então Deus teve que interditar Paulo. Se manifestar a ele e dizer: não tem anjo, não tem nada, sou eu, Jesus de Nazaré. Está me perseguindo por quê? Qual é a parada comigo? O que está pegando? Porque ele já perguntou: quem é esse Senhor? Claro que ele sabia que era o Senhor. Está servindo a Deus, matando gente, ó, a milhão. E agora quando Deus vem, ele não sabe quem? Claro que ele sabe. Primeiro que ele caiu no cavalo, ninguém meteu a mão nele. Ele caiu do cavalo. Se tinha um cara que sabia montar cavalo, era Paulo, querido.
Se tem alguém que sabe fazer algumas coisas muito bem aqui, somos nós. E Deus está tirando a gente de alguns lugares. Não tem conforto nenhum em se submeter ao processo de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não tem conforto, tem alegria, não tem conforto, tem regozijo, como foi lido aqui, né? Agora, posso perguntar uma coisa para vocês? Na Bíblia está escrito que os humilhados serão exaltados? Mas os humilhados serão exaltados? E você que não está aqui, tá? Respira. É muito legal, né? Por quê? Porque parece uma pegadinha, a gente tem medo de errar. Pode errar, irmãos. Aqui é o lugar de errar. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas não é quando uma pessoa te humilha que você vai ser exaltado. Porque o texto diz o quê? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Então é você que se coloca nessa situação de humilhação. A servidão é um dos maiores caminhos para a humilhação. Porque muitas pessoas que você já serve, que já serviu e ainda há de servir, elas vão te olhar de cima para baixo. E amanhã e depois a gente vai perceber que os discípulos estavam ali na ceia. Existia uma cultura de lavar os pés e as mãos antes de comer. Os judeus fazem isso até hoje, menos, mas antes eles viviam, não tinha tênis, querido. Eram aquelas alparcas amarradas, e eles andavam pelas areias quentes e poeirentas da Palestina. Então eles tinham que se lavar antes de comer. E aí Jesus chega lá, a ceia está pronta, os discípulos estão lá, qual é a conversa? Quem vai ser o maior no reino de Deus? 3 anos e meio andando com Jesus, purinho, Jesus, Deus na terra, 3 anos e meio, e eles estavam discutindo quem ia ser maior, não aprenderam nada, e Jesus foi lavar os pés deles, os pés deles, não foi para dar uma lição de humildade, não somente, porque ele já era, ele não precisava provar que era humilde, ele foi lavar os pés dos discípulos, porque tinha que ser feito, porque eles não lavaram os pés, nenhum do outro, muito menos os seus. Eles estavam tão ocupados em descobrir quem ia ser o maior no reino de Deus, que a hora de comer estava chegando, e eles não cumpriram nem os desígnios da religiosidade, porque a outra religiosidade, que era maior que aquela, estava vencendo, entendeu? Por quê? Porque a casa que luta contra si, não subsiste. Então eles estavam sendo derrotados por eles mesmos. Eles queriam um lugar para deleite perto do Senhor. Esse mesmo amigo que seria vereador, uma vez ele me perguntou, eu não vou na sua igreja porque é chato. Por quê? Porque tem as músicas que ficam repetindo, que na época era Poderoso Deus, né? Poderoso Deus. Então a igreja ficava 1 hora às vezes. Minha alma anseia por ti. Não dá, né, cara? Eu falei, você tem razão, Paulinho, você tem razão. Mas eu acho que a gente deve treinar, porque quando a gente chegar no céu vai ser menor, ainda vai ser santo. Glória, aleluia. Então é melhor a gente treinar aqui. Porque não adianta ser ministro de plástico, que reproduz e não sente. É melhor você não abrir a sua boca, para não cantar o que está reproduzido aqui, mas deixar que essa música entre em você, como uma espada flamejante, e incendeie você. Ou transforme aquela canção numa oração, ou transforme aquela canção num clamor. Que às vezes você vê a irmã cantando aquilo, vai cair, né? Vai cair, ela faz assim, o irmão está aqui, né, todo grandão, o filho do pastor lá, e a outra da irmã está aqui, né, se movimentando. E é uma genuflexão, sabe? Igual o sinal da cruz. Genuflexões. Parece até um movimento que é obrigatório. Então, algum dos dois está errado, porque ele não faz isso. O que está acontecendo? E a gente fica com a nossa cabeça. Gente, a gente está muito distraído. A gente está muito distraído. Vim dar essa palestra para vocês, para que a gente possa abrir um cadeado, abrir uma chave, para que a gente possa voltar aqui amanhã. Se eu fosse você, eu nem comia. Só para informar vocês, jejum é ausência de comida, ponto, tá?
Não vou entrar nesse assunto porque é muito dilema, né? É um dilema terrível na igreja. Vem, jejua para vir, ora, pede para Deus para saber se eu sou um homem de Deus mesmo ou não, porque de repente você nem vem. Verdade. Ou de repente a palavra que vai ter amanhã não é para você. Se eu pegar uma gripe eu já vou saber que não é de Deus, né? Não é assim? Se tiver com dente inchado como eu tô, hoje, sinal de Deus para mim não ir pregar. Estou de carro, pegar Uber até lá. Eu entro no Uber, é Sacomã. Eu entro em outro lugar, o bairro é outro. Nem sei se essa igreja existe. A gente põe dificuldade em tudo. Muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Mas a gente perceba pelo Espírito. E eu não queria, e consegui não dar alguns exemplos que são mais oblíquos, mais difíceis de falar. Mas eu creio que o Espírito de Deus fala conosco. Graças a Deus, Deus não me mostra o coração de vocês, eu não sei o que vocês estão pensando, e eu não vim aqui para isso. A direção que eu tenho de Deus é para que a gente ore no fim, para que a gente tenha 2 dias de deleite no Senhor, e de coragem, e coragem não é ausência de medo. Coragem é a forma com que você enfrenta o medo, é a forma com que você se comporta diante do medo, não vai deixar de existir o medo. Então amanhã eu vou chegar aqui com a mesma disposição que eu tive hoje, mas eu vou chegar amanhã como pai e não como pastor. Vou chegar como pai e não como pregador. Então se você tem dificuldade de comunhão, de comungar com a presença de Deus, com os espíritos ministradores, com os anjos do Senhor, não venha, por favor. Tenha cuidado com a comunhão. Se você está aqui como um lobo devorador, porque se a gente anda na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se a gente não tem comunhão uns com os outros, aí deu ruim, queridos. Então, se você veio aqui saber como é que é, cuidado com a comunhão. A comunhão tem um hábito de mostrar quem é você, sem a outra pessoa se manifestar e abrir sua boca sobre você. Você se manifesta sozinho e se denuncia. Então, como eu disse do fofoqueiro antes, que eu fiz uma brincadeira, falar, avaliar, julgar a vida do outro, o outro, qualquer outro, tá? Pelo amor de Deus, estou falando de religiosidade, não exatamente de fofoca, mas isso só não transforma a gente em mais santo, só o pecador fofoqueiro. Só aquele que acha, isso não vai me fazer mais santo falar do pecado do outro. Sabe qual a diferença minha e sua? É que o meu pecado é diferente do seu. Essa é a nossa diferença. Todos nós somos, assim, como o pó da terra. Quer que eu te diga um mistério que eu aprendi essa semana? A gente aprendeu. Você vai numa cena de crime e aí não tem ninguém lá, não é assim? Aí você acha um fio de cabelo, alguma coisa, não é assim que tem no filme? A pessoa vai lá, leva e acha o quê? Acha o quê? O DNA. É a identidade da pessoa, daquele fio de cabelo, ou que seja. Ou então quando você vai num cara, o cara vai, abre a boca, e vai lá, põe um super, que cotonete bonito, né? Aquele desse tamanho. Aí ele vai lá e encontra o DNA. Não é assim? Eu sugiro, por isso que eu falei do cego e da cusparada no chão. Para mim é fato, assim como eu aprendi, que o Senhor, o Criador de todas as coisas, porque em João 1 está escrito, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele pega o DNA do céu, cospe na terra, e pega o DNA da terra, que é o pó da terra, e fala assim, aqui está faltando um pedaço de você. Se fosse algumas irmãs que eu conheço, só irmã, porque o homem é macho, entendeu? Credo, misericórdia, que nojo, não é assim? É uma cena natural, pô. Por que ele não pôs a mão em mim? Talvez ele fez isso porque o cara é cego. Se ele estivesse vendo, ele não ia fazer isso. Mas se ele estivesse vendo, não ia precisar fazer isso. Mas eu preciso brincar, sabe por quê? Porque todo rei tem um bobo da corte.
E eu me sujeito. Eu posso ser o bobo da corte, eu não me importo. Mas eu queria que você e eu, a gente orássemos juntos essa noite, aqui juntinho. E eu vou fazer um pedido ousado para Deus. Eu quero que você venha aqui amanhã com outra identidade. Com a identidade sem nome. É a sua foto. É o seu sangue, o seu DNA. A mesma vontade que você tem de ser melhor, de conhecer a Deus. Mas vem com a identidade sem nome. Sabe o que vai acontecer? Deus vai escrever um nome ali na sua identidade. Sabe qual nome é esse? Ele não, é o seu nome. Está escrito no livro da vida, querido. Aleluia! Ninguém aqui pode mudar aquilo que Deus já escreveu. Antes mesmo de que eu e você fôssemos massa informe no ventre da nossa mãe, Ele nos separou e nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. E o nosso fruto permaneça. A fim de que, com o propósito de tudo que a gente peça, em nome dEle, a gente receba. Então Paulo fala, como um bom construtor, eu coloquei os fundamentos. Preparei todos os fundamentos sobre aquilo que eu estou pregando, que é Cristo. Mas veja bem o que vocês vão construir em cima disso. Porque o fundamento é incorruptível, incontaminável e imarcessível. Mas a gente pega e quer construir a nossa cabaninha que o nosso pai não fez na árvore quando a gente é criança. Não falei que eu ia derrubar? Ainda bem que eu tirei. A gente quer construir os nossos sonhos. Mas os sonhos deles são melhores, são maiores que os nossos. Por que a gente haveria de viver os nossos sonhos? Você acha que ele não conhece a gente? Acha ou não acha? Ele conhece a gente. E é por isso que eu quero orar hoje. Eu quero orar porque ele nos conhece. Eu quero orar porque a gente pode se apresentar diante dele e falar, sou eu mesmo, Senhor, o Gilson. E depois de 25 anos eu ainda estou aqui, mas eu vou me divorciar. Eu vou me separar dessa miséria, dessa religiosidade. Daquilo que me impede de ver a minha irmã e o meu irmão de uma forma muito mais excelente. Eu preciso ver Deus em vocês. Eu preciso ver Deus de uma forma muito maior do que eu vejo, porque sentados aí vocês são lindos. Eu preciso ver Deus em vocês todas as vezes que eu encontrar vocês. É por isso que eu oro. Eu preciso ser melhor para Deus todos os dias. Eu não consigo no ponto que eu quero, mas eu estou sendo melhor que ontem. Hoje eu sou melhor que ontem. E com certeza vou ser pior que amanhã. Se eu sair daqui com a mesma disposição que eu estou compartilhando com vocês e chegar aqui da mesma forma, porque a gente normalmente oscila. E a gente se prepara. Não vem bonito não, queridos. Bonito que eu digo, só de beleza. Vem com uma roupa confortável. Porque se a gente precisar que se jogar no chão, se Deus pedir, tem jeito que a gente vem que a gente não pode se jogar no chão. Vem confortável. Vem, apressa-te para encontrar-te com seu Deus. Aleluia! Se prepara como uma noiva arrependida, mas como uma noiva que vai contrair bodas. Eu encontrei o meu noivo. Vem preparado, com o coração cheio de nada, puro, das coisas que você entende como igreja ou como Deus. Se livra disso, deixa, fala assim, eu vou deixar alguém falar no meu coração uma coisa nova, porque Ele faz novas todas as coisas. Vamos orar? Não, mãe, vamos orar. Vem aqui, vamos orar junto, vem. Queria orar com vocês, com todos vocês. Pode vir, pode vir que a gente não vai pedir mais dinheiro, né? A gente não vai, né, revelar seu CPF. A gente só quer orar mesmo. Pode deixar